Muito obrigado, bom dia a todos. Eu quero agradecer inicialmente o gentil convite que me foi feito pelo reitor Klaus Capelli, pela pró-reitora Marcela, e é um prazer muito grande poder estar aqui e falar para vocês sobre um tema no qual eu trabalho, e eu vou, durante a palestra, mostrar alguns dos aspectos em que eu trabalho. Eu não trabalho em todos os aspectos relacionados aqui sobre o que eu vou falar, né? Mas eu vou contar um pouco a história dos buracos negros, como nós os conhecemos hoje, da ideia inicial do buraco negro até as coisas mais espetaculares relacionadas a essa área, que foram anunciados neste ano de 2016, no dia 11 de fevereiro, né? Bom, eu, infelizmente, não tenho controle aqui, eu vou pedir, então, para que alguém me ajude lá no fundo com os slides, eu vou pedir o próximo slide. Próximo slide, por favor. A história, então, dos buracos negros começou com a pesquisa do Albert Einstein, que, em 1905, lançou a teoria da relatividade especial, né? O que é a teoria da relatividade especial? Essa teoria diz mais ou menos o seguinte: o espaço e o tempo são relativos, eles estão interconectados num sistema de referencial inercial, né? Um trem em movimento retilíneo uniforme é um trem sem aceleração. Este é um referencial inercial. E a teoria da relatividade especial, feita publicada em 1905, dizia respeito apenas a referenciais inerciais. A partir daí, Einstein resolveu generalizar a teoria da relatividade de tal maneira que ela fosse válida para referenciais também acelerados, não inerciais. Por exemplo, um movimento de um carro numa curva, ele sofre uma aceleração. Se você estiver lá dentro, você tende a ser jogado para fora. Isso é uma aceleração. Esse carro não é mais um referencial inercial, ele é acelerado. Einstein teve uma enorme dificuldade de natureza matemática para chegar aos resultados da teoria da relatividade, que ele chamou de geral. Geral, porque se aplica a todos os referenciais, né? E, finalmente, até com o apoio do matemático Hilbert, ele conseguiu chegar às equações que governam a teoria da relatividade, no caso de todos os referenciais, em novembro de 2015, quando ele apresentou esse trabalho na Real Academia de Berlim, Academia de Ciências de Berlim. Nesta época, 1915, a Alemanha estava em guerra, era a Primeira Guerra Mundial, e o diretor do Observatório de Potsdam, que era um astrofísico muito renomado, chamado Karl Schwarzschild, havia sido convocado para ser um oficial do exército alemão no fronte russo. Ele adoeceu, foi hospitalizado, e quando Einstein publicou o trabalho dele, não publicou, ele apresentou na academia, alguém levou esse trabalho para o Schwarzschild, no hospital, e em 2 meses o Schwarzschild encontrou a solução das equações de campo válidas para um caso especial, que é de simetria esférica e válido externamente a um campo, a um corpo, né? E no dia 7 de janeiro de 2016, Einstein voltou para a academia para apresentar a solução de Karl Schwarzschild, que não podia ir porque estava no hospital, né? Apenas para comentar, no dia em maio, Einstein voltou à academia para anunciar que Schwarzschild havia falecido, né? Mas em 2 meses ele encontrou uma solução que eu vou mostrar no próximo slide, e vai ser uma equação matemática, tá? Para aqueles que não gostam de matemática,
Não se preocupem, vai ser a única equação que eu vou mostrar nessa palestra, tá certo? Vai ser a única equação. Mas eu faço questão de mostrar essa equação para vocês, que vocês vão entender, tenho certeza que vocês vão entender, para vocês terem uma ideia de como a matemática, às vezes, pode ser útil para você entender melhor um conceito do que sem usar a matemática. Tá? Então, nessa equação, eu vou mostrar como é que se calcula a aceleração de gravidade produzido por um corpo m a uma certa distância r. Você vai ter, naquele ponto, vai ter uma aceleração da gravidade g. E todo você sabe calcular isso pela lei de Newton. Né? Pela lei de Newton, g vale constante da gravitação g maiúsculo vezes m sobre r ao quadrado. Só. Né? Todos nós estudamos isso no segundo grau. Na solução de Schwarzschild, essa aceleração tem uma correção. E essa correção é 1, ele multiplica aquele gm sobre r ao quadrado por 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos 2gm sobre rc ao quadrado. Vamos analisar isso rapidamente. Quando r, aqui no denominador, quando r é muito grande, você está muito longe do objeto, você tem um campo gravitacional fraco. Nessa situação, esse termo aqui é perto de zero, aproximadamente zero, e você vai ter 1 menos 0 é 1, raiz quadrada de 1 é 1, e 1 sobre 1 é 1. E, portanto, Newton estava certo. Está certo? A equação de Newton está correta. Mas quando esse R diminui, o campo gravitacional aumenta e a correção de Schwarzschild também aumenta. E vejam o que pode acontecer quando esse termo 2gm sobre rc ao quadrado for igual a 1. Quando esse termo for igual a 1, você vai ter 1 menos 1, 0. Raiz quadrada de 0 é 0, e 1 sobre 0 é uma singularidade. Você poderia dizer, a aceleração torna-se infinita. É uma maneira de entender isso. Na prática, nós dizemos que tem uma singularidade, tá certo? Onde o espaço-tempo sofre uma singularidade. Por quê? Porque 2gm sobre rc quadrado é igual a 1. Quando é que isso ocorre? Isso ocorre, 2gm sobre rc quadrado igual a 1, quando o raio for igual a 2gm sobre c quadrado. Esse é o chamado raio de Schwarzschild. Então, se hipoteticamente você tiver um objeto que for menor do que o seu raio de Schwarzschild, né? Então, se você tiver nesse objeto, você jogar uma pedrinha para cima, ele vai encontrar, hipoteticamente, uma singularidade, uma espécie de aceleração infinita. A sua pedrinha vai voltar. Se você pegar um raio laser, daqueles que você costuma apontar no olho do goleiro, e jogar para cima, a luz também vai voltar. O que significa isso para um observador externo? Você que está agora longe olhando esse objeto, você vai enxergar o quê? Nada. É um buraco negro. Porque nem a luz escapa dele, nem a matéria escapa dele, nenhuma informação pode sair dele. E é isso que nós chamamos de buraco negro. Né? Bom, inicialmente, isso foi considerado uma curiosidade matemática. Né? O próprio Albert Einstein não acreditava que isso pudesse existir na natureza. Tanto assim que, em 1939, ele publicou um paper onde dizia exatamente isso, que a singularidade de Schwarzschild era uma curiosidade matemática que não existe na natureza. Bom, até Einstein pode se equivocar. Por quê? Porque agora nós sabemos que os buracos negros, de fato, existem e temos bastante demonstração de que eles existem. Obrigado pela fórmula matemática, eu prometo a vocês que é a última. Tá? Próximo slide. Naquela época, já se sabia que existem estrelas como o Sol, e o Sol é uma das 100 bilhões de estrelas que existem na Via Láctea. O Sol não é nem muito grande, nem muito pequeno.
o Sol é uma estrela mediana. Mas existem algumas estrelas que a gente sabe hoje que surgem quando uma estrela normal morre, uma estrela como o Sol morre, vai se transformar numa nebulosa planetária, vai jogar sua massa para o espaço, grande parte dela, e lá no centro vai surgir uma anã branca. Uma anã branca é uma estrela cuja natureza é muito diferente, porque são objetos extremamente densos. Extremamente densos, raios extremamente compactos. O Sol tem uma densidade média igual à densidade da água, que é aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico. Não é? A Terra tem uma densidade um pouco maior, da ordem de 5 gramas por centímetro cúbico. Uma anã branca tem uma densidade de 1 milhão de gramas por centímetro cúbico. É extremamente mais denso, muito mais compacto. Einstein já sabia da existência de anãs brancas, mas anãs brancas são muito maiores do que um buraco negro, do que uma singularidade de Schwarzschild. Vamos, só para vocês terem os números na cabeça, uma anã branca é uma estrela que tem a massa do Sol num volume cujo raio é igual ao raio da Terra. E o raio de Schwarzschild para uma massa igual ao do Sol é de 1 quilômetro aproximadamente. O raio de Schwarzschild para uma massa semelhante da Terra é de aproximadamente 1 centímetro. São estruturas extremamente compactas. Então, anãs brancas estão muito longe disso. Né? Mas em 1967, no próximo slide, eu vou mostrar o resto de uma supernova que explodiu no ano de 1034, registrados por os chineses, e no centro dessa nebulosa foi descoberto um pulsar. Pulsar, que eu vou mostrar no próximo slide, são objetos que emitem pulsos em rádio. Pulsos, né? No caso da nebulosa do Caranguejo, como mostrei anteriormente, esse pulsar que foi detectado, ele emite 30 pulsos por segundo. Então, o período é de aproximadamente 32 milissegundos. A cada 32 milissegundos existe um pulso. Né? Quando isso foi descoberto, as primeiras pessoas achavam que talvez fosse sinal de algum marciano que estivesse querendo se comunicar com a gente. Mas logo depois perceberam uma outra explicação, que eu vou mostrar no próximo slide, e que, na verdade, os pulsares são estrelas de nêutrons, que são configurações muito mais compactas do que uma anã branca. Uma estrela de nêutrons tem uma massa solar, em geral 1,4 massas solares, num volume cujo raio, uma esfera cujo raio é 10 quilômetros. Então é muito mais compacto. Não é? E a densidade média é de 10 trilhões de gramas por centímetro cúbico. 10 trilhões de vezes a densidade da água. E ele gira sobre o seu eixo, no caso daquele pulsar da nebulosa do Caranguejo, 30 vezes por segundo. 30 vezes por segundo. Né? E agora nós conhecemos esse tipo de objeto, pulsares, conhecemos aos milhares. Existem muitos desses pulsares, todos na Via Láctea, alguns casos que emitem raio-x em galáxias próximas. No próximo slide, eu vou mostrar um outro tipo de objeto que foi descoberto logo depois, em 1969, que foi Cygnus X1. É uma fonte de raio-x no espaço. Né? Cygnus X1 significa que foi a primeira fonte de raio-x detectado na constelação do Cisne. Né? Foi descoberto em 69 e em 1972. 1973 foi demonstrado que ele tem uma massa muito maior do que o de uma estrela de nêutrons. E aí,
O que pode ter uma massa maior do que uma estrela de nêutrons e ser mais compacto do que uma estrela de nêutrons? A única configuração que nós conhecemos é a configuração de buraco negro. Porque uma estrela de nêutrons tem um raio apenas um pouco maior do que o seu raio de Schwarzschild. Se você colapsar uma estrela de nêutrons um pouquinho, vira necessariamente um buraco negro. E isso foi descoberto, então, em 1973. Apenas um parênteses, 2 anos depois, em 1975, eu defendi a minha tese de mestrado, que foi exatamente calcular a estrutura de disco de captura de matéria pelo buraco negro de signo X1. Eu consegui reproduzir o espectro de raio-x observado. Fecha parênteses. Bom, como é que nós sabemos que esse buraco negro emite raio-x? Como assim ele emite raio-x? Eu não acabei de falar que buracos negros não emitem nada, luz nenhuma, informação nenhuma pode ser. Como é que nós podemos dizer que nós podemos observar buracos negros? A história aqui é uma lição, uma aula de lei de conservação de energia. Não é? Quando você tem uma estrela normal perto de um objeto compacto, que pode ser uma anã branca, pode ser uma estrela de nêutrons, pode ser um buraco negro, em certas circunstâncias, parte do gás dessa estrela é sugado. Né? Então, a energia gravitacional potencial desse gás, sendo acelerado, ele é transformado em energia cinética. Né? E as energias se conservam, você pode calcular qual é a energia cinética que ele obtém em função da perda de energia da potencial gravitacional. Ele forma um disco. Esse gás forma um disco, e no disco, que gira a velocidades muito grandes, as órbitas mais internas giram mais rápido do que as órbitas mais externas. E, portanto, há atrito entre órbitas. Nesse atrito, então, a energia cinética é transformada em energia térmica. E o disco é aquecido. Então, você transforma a energia gravitacional potencial em energia cinética e energia cinética em energia térmica. Num disco em torno de um buraco negro, você pode chegar a temperaturas de 100 milhões de Kelvin. 100 milhões de Kelvin emitem fótons de raio-x. Portanto, você pode transformar energia térmica em energia radiativa, em fótons, em energia eletromagnética, que escapam do disco antes da matéria entrar no buraco negro, antes da matéria atingir a distância igual ao raio de Schwarzschild. Tá? Então, quando você observa um fóton de raio-x, você está observando a parte interna do disco e não o raio-x que está saindo do buraco negro. Você está observando o raio-x que é emitido imediatamente antes da matéria entrar no buraco negro. Então, não é muito rigoroso a gente dizer que a gente observa buracos negros. Né? A gente observa algo que está acontecendo na vizinhança do buraco negro. Né? Bom, esse tipo de buraco negro, hoje nós conhecemos cerca de 30, a grande maioria na nossa Via Láctea, na nossa galáxia. Né? E eles só podem ser observados quando estão em sistemas binários, assim, por causa dessa configuração. Aliás, eles também emitem jatos de rádio, que não saem de dentro do buraco negro, e sim da região onde a densidade de energia é mais alta, que também é na vizinhança, a uma distância ligeiramente maior do que o do raio de Schwarzschild. A esse tipo de buraco negro nós chamamos de buracos negros estelares, porque eles surgiram do colapso de uma estrela, apenas uma estrela. Nós conhecemos cerca de 30, mas os cálculos sugerem que toda estrela que nasce com mais de 20 vezes a massa do Sol, quando morre, se transforma em buraco negro. E um outro cálculo muito simples nos diz que só na Via Láctea já houve 10 milhões de estrelas que nasceram com mais de 20 vezes a massa do Sol.
E, portanto, já deve ter mais de 10 milhões dessas estrelas mortas. E, portanto, mais de 10 milhões de buracos negros. Só na Via Láctea. Todos estelares. Né? Descobrimos, no entanto, que existem outro tipo de buraco negro, que não é o estelar, que são os chamados buracos negros supermassivos. Buracos negros supermassivos, que eu vou mostrar no próximo slide, são buracos negros que existem no centro das galáxias. Aqui nós temos uma galáxia gigante chamada M87, que é a galáxia central do aglomerado de Virgo. Lá no centro, nós temos um buraco negro que está brilhando. É o disco de acreção em torno do buraco negro que está brilhando. E esse buraco negro, ele tem 5 bilhões de vezes a massa do Sol. 5 bilhões de vezes a massa do Sol. E também emite jatos que nós podemos ver aqui a 200, 300 mil anos-luz de distância. Isso aqui é uma fotografia tirada com o telescópio espacial Hubble. Né? Esse tipo de buraco negro, no centro da Via Láctea, também foi um dos artigos que eu escrevia há muito tempo atrás, mostrando que eles são mais comuns, muito mais comuns do que se pensava na época. Né? E eles são visíveis em outras galáxias também, como nós vamos ver nos próximos slides. Perdão, isso não é uma fotografia, isso aqui é um desenho, uma concepção artística de como que o disco, num buraco negro supermassivo, o disco de gás espirala para dentro e quando chega próximo ao buraco negro, por causa da enorme densidade de energia, então são emitidos esses jatos. E é claro, sempre que há um jato, há outro. Por quê? Porque um disco tem dois lados, né? E uma questão de simetria sempre, quando se formam jatos, se formam dois. No próximo slide, então, eu vou mostrar uma fotografia em rádio, né? Que mostra um outro evento, que esses jatos que estão sendo emitidos lá no centro, eles são extremamente grandes, né? Eles podem correr 200, 300 mil anos-luz de distância, a velocidades próximas da velocidade da luz, e quando desaceleram, então emitem essas grandes bolhas de emissão de rádio. Né? No próximo slide, uma imagem de uma galáxia no óptico, né? E vocês veem lá no centro, quase todas as galáxias têm esse ponto central, que tem, então, um buraco negro supermassivo. Próximo slide. Isso aqui é Centaurus A, que é um dos mais próximos de nós, né? E observado em raio-x, em rádio e no óptico, né? Uma composição dessas três coisas mostra aquela imagem bem curiosa, que, ao mesmo tempo, mostra de onde está localizado o buraco negro, os jatos que estão saindo e que são visíveis tanto em rádio quanto em raio-x, não no óptico. E no próximo slide, a galáxia de Andrômeda, perdão, de Sombreiro, né, M104, que é uma das galáxias que o meu grupo está estudando. E nós estudamos, então, e provamos que existe também um buraco negro supermassivo no centro dessa galáxia de Sombreiro. Nós, apenas para abrir um outro parênteses, o meu grupo lá na USP, nós pesquisamos, nós estamos fazendo recenseamento de buracos negros supermassivos em galáxias próximas, né? E o recenseamento que nós estamos fazendo é o mais completo, mais aprofundado, mais preciso, que já foi feito no universo local. Né? No universo local são, digamos, as 200, 500 galáxias mais próximas da nossa. Né? E estamos mostrando que a frequência de buracos negros é extremamente alta. E estamos encontrando coisas muito curiosas. Né? Nem sempre esse buraco negro supermassivo está exatamente no centro. Nós estamos encontrando alguns buracos negros que estão ligeiramente deslocados. Também temos encontrado buracos negros duplos e buracos negros triplos até, né? Todos supermassivos. Bom, no próximo slide, isto é uma concepção artística, é um desenho, né, de como que parece essa região central de um buraco negro supermassivo numa galáxia, né? Normalmente, o que se imagina
algo desse tipo. Você tem um pneu de gás e poeira em volta do buraco negro, e lá no centro, então, você tem um disco de captura, eu já mostrei esse disco no slide anterior, e a matéria sai sob forma de vento, que é muito iluminado pelo buraco negro central, e às vezes, então, você consegue ver essa parte de emissão, né, de uma forma mais nítida e mais convincente do que está acontecendo lá dentro, até porque muitas vezes você não enxerga o que está acontecendo lá dentro, porque esse pneu de poeira que circunda o buraco negro torna as coisas totalmente invisíveis, né? No próximo slide, vamos agora falar de alguns avanços que ocorreram na última década, né? Até 10, 20 anos atrás, buracos negros eram considerados objetos exóticos, né? Buracos negros, isso parece um buraco negro. O que parece um buraco negro? Aquela coisa onde tudo entra e nada sai. É isso que a gente pensa que é um buraco negro, né? na linguagem popular. Mas nos últimos anos, nas últimas décadas, aconteceram algumas coisas muito dramáticas na astrofísica que fez com que a gente percebesse não só que buracos negros existem, mas eles têm uma enorme influência sobre como que o universo se apresenta e como que o universo evolui, né? Como é que as galáxias evoluem, né? Então, uma das coisas muito importantes foi demonstrado que na nossa galáxia, a Via Láctea, existe um buraco negro supermassivo. O que sempre se especulou, mas nunca se provou. Finalmente, isso foi provado recentemente. Existe um buraco negro supermassivo que não é dos maiores, ele tem apenas 4 milhões de vezes a massa do Sol. O que, entre a família dos buracos negros supermassivos, é um valor relativamente modesto. Eu mostrei há pouco um que tem 5 bilhões de massas solares, né? 5 bilhões de vezes a massa do Sol, né? Também foi possível medir algumas outras coisas, né? A física dos buracos negros, né? Os teóricos dos buracos negros, dizem que um buraco negro tem 3 parâmetros que podem ser medidos, apenas 3. A massa, o momento angular, isto é, o quanto que um objeto gira, é o que define o momento angular. Certo? O momento angular é um pouquinho mais bem definido do que isso que eu estou falando, mas nós às vezes chamamos de spin do buraco negro. É o quanto que o buraco negro pode girar. Isso pode ser medido, isso é mensurável. E a terceira coisa é a carga elétrica. No entanto, como todos os buracos negros estão num contexto de plasma astrofísico, o ambiente é aproximadamente neutro do ponto de vista da carga elétrica, então você nunca vai conseguir medir a carga elétrica de um buraco negro. Portanto, só sobram 2 parâmetros, a massa e o spin. E hoje nós conhecemos já o spin de 2 dúzias, quase 2 dúzias, não ainda exatamente 2 dúzias, de buracos negros. Nós já sabemos o quanto que eles giram, e, curiosamente, grande parte desses buracos negros giram com velocidade máxima. O momento angular de um buraco negro pode ser de 0 até uma velocidade, um valor máximo. Então, nós dizemos que pode variar de 0 a 1, que é o valor máximo. E grande parte dos buracos negros tem um spin próximo a 1, né? O que é uma coisa bastante surpreendente, né? Uma outra coisa que se descobriu é o paradigma da coevolução entre galáxias e buracos negros. Esse buraco negro que está no centro das galáxias, cada galáxia tem um, isso não está totalmente provado. O que nós sabemos é que entre as galáxias de maior massa, que nós chamamos das galáxias mais massivas, sim, cada galáxia tem um buraco negro. Entre as de menor massa, nós ainda não sabemos, o recenseamento ainda está imperfeito, nós não temos muita certeza. Mas, como é que esses buracos negros supermassivos se formaram?
Os buracos negros estelares, eu já contei para vocês, que vêm do colapso de uma estrela de grande massa. E os buracos negros supermassivos? De onde vieram? Poderíamos perguntar, talvez especular, que os buracos negros supermassivos tenham se originado primeiro, logo depois do Big Bang, e depois formado a galáxia em torno dele, os buracos negros seriam uma espécie de semente de galáxias. Ou então imaginar que as galáxias se formaram primeiro, né? E os buracos negros estelares que elas foram formando, foi sendo jogados para o centro, e lá se encontraram, e o buraco negro foi fundindo e seria uma espécie de cemitério de uma galáxia, né? O que nós descobrimos hoje é que buracos negros não são nem cemitérios, nem sementes de galáxias. Isso é mais ou menos como perguntar o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, não é? A gente sabe, vocês já estudaram a teoria da evolução, a gente sabe que o que veio primeiro não foi nem o ovo, nem a galinha. Essas duas manifestações vêm de uma coevolução entre ovo e galinha, que foram evoluindo e representam a mesma natureza genética, né? Buraco negro e galáxias também coevoluem. E a galáxia define como é que vai ser o buraco negro, e o buraco negro define como é que vai ser a galáxia. Eles coevoluem. Então vocês vejam que para nós entendermos as galáxias, e portanto o universo em que nós vivemos, buraco negro torna-se um ingrediente essencial para a gente poder entender os detalhes, né? No próximo slide, perdão. E uma outra coisa que aconteceu muito recentemente, né, é a última coisa sobre a qual eu vou falar, foi a detecção de ondas gravitacionais a partir da fusão de dois buracos negros, né? E isso foi anunciado esse ano. Então, no próximo slide, eu vou mostrar primeiro uma fotografia da Via Láctea, né? Isso aqui é o mapa mundi do céu, tirado na luz visível, né? E lá no centro, nós temos a constelação de Sagitários. E no próximo slide nós vamos ver, então, essa mesma fotografia, mas no infravermelho. E você vai ver lá a constelação de Sagitários, que nós chamamos de o bojo da galáxia. E dentro desse bojo da galáxia tem um núcleo, que nós chamamos de Sagitários A. No próximo slide, então, nós vamos ver Sagitários A, que está bem no centro, então, da Via Láctea. E foi descoberta uma estrelinha, que é chamada de estrelinha S2, que gira em torno deste Sagitários A, uma órbita elíptica, isso é uma elipse. E Sagitários A está exatamente no foco dessa elipse. Ora, se você tem uma estrela que gira em torno de uma outra coisa, você pode medir a massa dessa coisa aqui, né? Você pode medir a massa disso usando a lei de Newton e a cinemática de Galileu. Nada mais do que isso. Você pode medir a massa do objeto que está aqui. Esta órbita permitiu medir a massa, e a massa que se obteve foi de 4 milhões de vezes a massa do Sol. E o que tem lá? Aparentemente, nada. Nada. Tem um pouquinho de radiação, rádio, luz, raio-x, infravermelho, praticamente nada, né? 4 milhões de massas solares que não emitem quase nada. É um buraco negro. Não há outra explicação teórica para isso. Então, isso foi considerado uma das provas de que buracos negros, de fato, existem, né? E esse caso foi obtido exatamente no buraco negro supermassivo, que está no centro da Via Láctea, a nossa galáxia, né? Próximo slide. Além dessa estrela S2, que permitiu fazer essa conta, foram detectadas muitas outras estrelas lá em cima, todas elas em órbitas elípticas. E em todas essas elipses, o buraco negro está no foco.
E todos os cálculos de cada uma dessas estrelas permitem concluir que a massa do buraco negro é de 4 milhões de massas solares. Então, agora nós temos um enxame de estrelas bem observadas, e todas elas demonstram que lá existe um buraco negro supermassivo. Isso é uma demonstração considerada cabal da existência de buracos negros. No próximo slide, eu mostro a outra conquista que foi obtida, da qual eu já falei, e aqui você vê a relação entre a massa das galáxias. Aqui no eixo das abscissas você tem a massa das galáxias. Cada ponto desse aqui, azul, vermelho e verde, é uma galáxia. E aqui você tem a massa do buraco negro supermassivo que está lá no centro. E vocês veem que existe uma excelente correlação. Foi dessa correlação que se concluiu que há uma coevolução entre os buracos negros e as galáxias. E essa coevolução, ela basicamente supõe que as estrelas que formam a galáxia vêm de um gás, que quando existe forma estrelas, mas também produz grande energia, libera grande energia no buraco negro. Tanta energia que essa energia vai aquecer o gás e jogar esse gás para fora da galáxia e para a formação de estrelas. Então, quando você forma estrelas, o buraco negro cresce. Mas aí, ele mesmo se autodestrói a sua alimentação, né, e espera que um novo gás chegue e forma de novo estrelas e aumente a massa do buraco negro. Então, os buracos negros supermassivos são formados, primeiro, por fusão de buracos negros estelares, que são capturados, né? E pela captura de gás. Todo gás que é capturado aumenta a massa do buraco negro. Não há nada que possa diminuir a massa de um buraco negro estelar ou supermassivo, que são as duas formas de buracos negros que nós encontramos na natureza. A massa só aumenta, não há como diminuir, não é? E como esse fenômeno de captura está ocorrendo já há pelo menos 12 bilhões de anos, né? Periodicamente apaga, acende, apaga, não com um período muito bem definido, depende da disponibilidade de gás e depende de como esse gás é capturado e ejetado antes de atingir o buraco negro. Isso define como as galáxias evoluem. No próximo slide. Então, a pergunta que eu vou endereçar a partir de agora é: ondas gravitacionais existem? Bom, ondas gravitacionais, assim como buracos negros, foram derivados da teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Ele chegou à conclusão de que ondas gravitacionais devem existir da mesma forma que existem ondas eletromagnéticas, né? As ondas eletromagnéticas foram concluídas que as ondas eletromagnéticas, como a luz, o rádio, o raio-x, tudo isso é onda eletromagnética, né? Porque nas equações, chamadas equações de Maxwell, existe um termo de onda, né? Obedece a uma equação de onda. Então, foi por isso que foi previsto que ondas eletromagnéticas existiriam. Em 1916, portanto, há exatamente 100 anos atrás, Einstein disse que as equações de campo da relatividade geral também obedecem à mesma equação e, portanto, ondas gravitacionais também devem existir. Bom, o que seriam essas ondas gravitacionais? A natureza está cheia de ondas. Quando eu falo aqui, eu estou produzindo uma onda que chega através do ar, se propaga através do ar até o seu ouvido e você me ouve. Então, isso é uma onda de propagação no ar. O ar é que oscila. A luz que vocês enxergam são ondas eletromagnéticas que se propagam através do espaço, né? É o campo elétrico e o campo magnético que oscilam e se propagam através do espaço. Ondas gravitacionais são do tipo ondas sonoras ou são do tipo ondas eletromagnéticas? Nenhuma das duas. Ondas gravitacionais são oscilação do espaço-tempo. Quer dizer, a distância entre mim e você, tem um certo espaço, é esse espaço que
dilata e encolhe. É o próprio espaço. Nós dizemos, então, que isso é uma oscilação no tecido do espaço-tempo. É isso que seria uma onda gravitacional. Mas ondas gravitacionais seriam extremamente fracas e muito difíceis de serem detectadas, né? Em 1971, um físico americano chamado Joseph Weber anunciou a detecção de ondas gravitacionais. Depois, outros tentaram repetir a experiência e nunca mais conseguiram demonstrar aquela detecção. Portanto, passou-se a acreditar que aquela detecção teria sido falsa, né? Mas, algum tempo depois, em 74, foi descoberto um pulsar, chamado pulsar binário, que na verdade são duas estrelas de nêutrons em órbitas, uma girando em torno da outra, e por isso binário, né? E que no próximo slide eu vou mostrar que essas duas estrelas de nêutrons, se você se concentrar numa delas, pensar que você está lá numa das estrelas, a outra estaria aqui, girando em órbita elíptica em torno da outra estrela, duas estrelas de nêutrons. Tá? Elas, nesse caso, emitem tantas ondas gravitacionais previstas pela teoria da relatividade que, num período de 300 milhões de anos, elas colapsariam. Quer dizer, se hoje o pulsar está aqui, daqui a 250 milhões de anos, vai estar nessa órbita, e mais 50 milhões de anos, as duas estrelas de nêutrons vão se fundir e formar, eventualmente, um buraco negro, né? Então, esse pulsar binário emite uma quantidade de ondas gravitacionais cujo efeito, cuja consequência, nós podemos medir. Por quê? Porque a órbita vai diminuindo e, portanto, o período vai ficando cada vez mais curto. E podemos medir esse período com grande precisão e testar se as ondas gravitacionais estão sendo emitidas de acordo com a teoria da relatividade de Einstein. E isso foi feito, né? Em 1979, foi publicado um paper que demonstrou, no próximo slide nós vamos ver, no slide seguinte nós vamos ver exatamente a confirmação disso, né? O período que vai se encurtando, o período medido são esses pontos vermelhos aqui, né? E a teoria da realidade geral é a curva, tá? Pela emissão de ondas gravitacionais. Então, como o ajuste é extremamente bom, a previsão da teoria da realidade geral bate exatamente com os dados, concluiu-se que as ondas gravitacionais existem e, portanto, a teoria da realidade geral está correta, né? Para fazer isso, no slide anterior, eu coloco aqui algumas medidas, né? O período do pulsar é de 59 milissegundos. Período do pulsar. 59 milissegundos, mas vejam quantos algarismos significativos foram medidos. 59, tanto. E o período orbital atual é 7,7 horas. 7,7 mais todos aqueles. É extremamente preciso. Graças a essa extrema precisão, chegou-se à conclusão de que ondas gravitacionais existem na natureza. E os dois sujeitos que fizeram essa descoberta, Hulse e Taylor, ganharam o Prêmio Nobel de 1993. Prêmio Nobel de Física, né? Esse sistema, portanto, vai se fundir daqui a 300 milhões de anos. Você vai dizer, bom, mas isso é uma previsão que não dá para verificar, porque quem vai viver 300 milhões de anos? Não é bem assim. Há 300 milhões de anos atrás, certamente existiam outros pulsares binários desse tipo na nossa galáxia, ou em galáxias vizinhas. E esses agora estão fundindo, né? E a gente vê isso ocorrer, porque eles emitem pulsos de raios gama, que eu vou mostrar daqui a 2 slides, próximo, seguinte,
pulsos de raios gama, e alguns desses pulsos muito curtos, raios gama são raios-x muito energéticos, né? Eles são pulsos que são observados mais ou menos um por dia. São detectados em satélites, né? Se observa mais ou menos um pulso por dia. Então, isso são extremamente frequentes. E a gente imagina um cenário que no próximo slide a gente vai ver, a gente imagina que duas estrelas de nêutrons, quando se fundem, antes de se fundir, emitem enorme quantidade de ondas gravitacionais e por isso se aproximam rapidamente e na hora da fusão emitem esses pulsos de raios gama. Essas ondas gravitacionais, nós imaginávamos que seriam possíveis de serem detectados experimentalmente, porque é uma emissão muito grande de energia. Para isso, então, foi construída uma antena, próximo slide, uma antena que seria capaz de detectar isso. No entanto, se ao invés de duas estrelas de nêutrons, você tiver dois buracos negros, como eu estou mostrando aqui nesse desenho aqui em cima, esses dois buracos negros também vão girar um em torno do outro, emitindo uma grande quantidade de ondas gravitacionais. Ao emitir essa energia, o sistema perde energia, lembra da lei de conservação de energia? Se aproximando cada vez mais rapidamente até se fundirem. Então, dois buracos negros poderiam se fundir dessa maneira e emitir uma grande quantidade de ondas gravitacionais. Então, foi construído um observatório, que eu mostro no próximo slide, que é o observatório do LIGO, né? Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, né? Foram feitos dois iguais nos Estados Unidos, e tem um outro na Itália, um na Alemanha e um sendo terminado no Japão. São dois observatórios que têm braços de 4 quilômetros, perpendiculares entre si, e esses braços, no próximo slide, você tem uma fonte de laser que tem um espelho que joga metade da luz para lá e a outra metade da luz para lá. E eles se recombinam de tal maneira a que esses lasers sejam um destrói o outro. Então o detector não detecta nada. Mas se um desses braços oscilar um pouquinho, então ele não é mais, a luz não é mais destruída e você começa a detectar a luz, né? Então esse é um truque de se medir se o braço está oscilando. Tá? Se você detectar, se passar uma onda gravitacional, a separação, o espaço entre esse espelho e o outro lá atrás, esse espaço vai oscilar e você vai detectar isso no laser aqui no detector. Essa foi a ideia. Levaram décadas aperfeiçoando, tentando detectar, tentando ter sorte de detectar uma fonte, né? Hoje tem mais de 1000 engenheiros e físicos, né, trabalhando nisso. E finalmente, no próximo slide, finalmente conseguiu se detectar. Isso aqui é um cálculo teórico publicado antes da detecção de como seriam as ondas gravitacionais, como elas oscilariam em função do tempo na fusão de dois buracos negros. E no instante final, a frequência iria aumentar rapidamente, a amplitude iria aumentar, fundiria o buraco negro aqui e depois esse buraco negro, inicialmente deformado, se tornaria esférico e deixaria de emitir ondas gravitacionais. Esta é a forma teórica prevista antes de detectar. Nós tínhamos certeza de que seria assim. Certeza. Por quê? Porque, por incrível que pareça, buracos negros são objetos muito simples. Eles só têm massa e momento angular. Então é fácil calcular, né? Seria exatamente assim, né, a curva de detecção de ondas gravitacionais, né? No próximo slide, eu vou mostrar o que foi detectado nos dois observatórios, um na Louisiana e outro no estado de Washington. No estado de Washington foi observado aquilo que está em vermelho lá, né? 7 milissegundos depois, 7 milissegundos, porque a luz leva 7 milissegundos para ir do estado de Washington até a Louisiana, né? Foi detectado em azul. Tá?
isso aqui é uma representação matemática do que foi observado em vermelho e o que foi observado em azul. Vejam como ele é quase idêntico ao que tinha sido previsto, teoricamente. Quase idêntico, né? Então, esta foi a primeira detecção de ondas gravitacionais na qual todos os especialistas acreditaram. Portanto, foi a confirmação de que ondas gravitacionais existem, a confirmação de que buracos negros existem e a primeira detecção de fusão de buracos negros. E, portanto, agora se tem uma primeira experimentação do campo gravitacional extremo. Duas singularidades se transformando numa singularidade só. Foi isso que foi observado aqui, né? No próximo slide, eu mostro rapidamente, e o meu tempo já está terminando, mas, por favor, façam perguntas depois, porque tem muitas coisas interessantes que vão sobrar. Os dois buracos negros, por causa da curva que foi observada, pode-se determinar qual foi a massa do buraco negro número 1, qual foi a massa do buraco negro número 2 e qual foi a massa do buraco negro final. Então, o buraco negro de maior massa tinha, não tem mais, tinha 36 vezes a massa do Sol, o outro tinha 29 vezes a massa do Sol, e o buraco negro final tem 62 vezes a massa do Sol. E vocês vejam que está faltando 3 massas solares, né? A massa de um buraco negro mais a massa do... é mais do que o buraco negro final. Faltam 3 vezes a massa do Sol. O que aconteceu com essa massa do Sol? Lembra-se que E igual a mc quadrado? Essa massa foi transformada em energia de ondas gravitacionais. 3 vezes a massa do Sol foi transformado em energia, tá? E foi irradiado em ondas gravitacionais há cerca de 1,2 bilhões de anos atrás, numa galáxia que está a essa distância, e isso se propagou até hoje e foi então possível detectar nesse instrumento LIGO. Tá? O spin do buraco negro final também foi medido por essas mesmas curvas. É 0,67, e lembre-se que o momento angular pode ir de 0 a 1. Ele tem 0,67. Né? Essa máquina que detectou essa fusão é a máquina mais perfeita, mais sofisticada, jamais construída pela humanidade. E se vocês acham que os espelhos balançaram bastante, que o espaço balançou bastante, eu só vou dizer que aqueles 4 quilômetros de espaço entre um espelho e outro oscilou, isso foi medido, a quantidade que ele oscilou corresponde a 1/250 avos do diâmetro de um próton. Isso. 1/250 avos do diâmetro de um próton. Foi isso que aqueles 4 quilômetros oscilaram. Tá? Isso foi possível medir graças à extrema sofisticação instrumental que foi feita para detectar esse fenômeno. Agora, uma outra coisa espantosa é o seguinte. No momento de fusão, vocês vejam que a amplitude das ondas gravitacionais aumenta e depois desaparece. Naquele intervalo de detecção, quanta energia foi emitida pelos dois buracos negros que estavam se fundindo? 3 massas solares em energia. Quanto que dá isso? Bom, o objeto mais luminoso que nós temos aqui no nosso cotidiano é o Sol, que emite uma barbaridade de energia. Não é? A Via Láctea tem 100 bilhões de sóis. 100 bilhões, é fácil, é o número de neurônios que cada um tem na cabeça, cada um de nós. 100 bilhões. Quantas galáxias existem no universo observável? No universo observável existem 100 bilhões de galáxias. Nós podemos observar 100 bilhões de galáxias.
Portanto, existem 100 bilhões de vezes 100 bilhões de estrelas que podem ser observadas. Esse sistema teve uma luminosidade, emitiu uma energia 50 vezes maior, no momento da fusão, 50 vezes maior do que todas as estrelas de todas as galáxias observáveis no universo. Tá? Eu vou repetir quantas são, só para vocês. São 100 bilhões de sóis na Via Láctea. E são 100 bilhões de galáxias. E esse sistema emitiu 50 vezes mais energia, naquela fração de segundo, 50 vezes mais energia do que todas as galáxias e todas as estrelas do universo. É por isso que 1,2 bilhão de anos depois a gente foi capaz de detectá-lo. Porque foi uma extraordinária emissão de ondas gravitacionais. E só para concluir, eu queria dizer só duas coisas sobre as ondas gravitacionais. Primeiro, foi um evento tecnológico extraordinariamente sofisticado, né, que confirmou uma previsão teórica que levou 100 anos, exatamente 100 anos, né, porque essa previsão foi feita pelo Einstein em 1916, e no dia 11 de fevereiro de 2016 foi anunciado, então, a primeira detecção direta, né, de ondas gravitacionais. 100 anos depois. Vocês vejam a força que a ciência pode ter, né? Fazer uma previsão e levar 100 anos gastando muito dinheiro, energia e tecnologia para conseguir detectar, né? Isso é um evento tecnologicamente extraordinário e um evento historicamente extraordinário, né? Mas para mim, que sou astrofísico, tem uma coisa que é mais fascinante ainda do que essas duas coisas. Para mim, o mais fascinante é que acabou de nascer uma nova disciplina, a astronomia de ondas gravitacionais. É uma nova disciplina, que não existia antes. Agora nós sabemos que existem objetos que emitem ondas gravitacionais e podemos medi-los, né? E sempre a história da ciência demonstra sobejamente, se vocês estudarem a história da ciência, vocês vão ver que sempre que a tecnologia deu um passo, avançou um passo e permitiu um melhor conhecimento da natureza, nós descobrimos muitas coisas novas. E as coisas mais interessantes que foram descobertas sempre foram aquelas das quais a gente nem suspeitava. Né? Então, fiquem de butuca, fiquem com os ouvidos ligados, porque vem coisa aí, e vem coisas extraordinárias das quais nós não suspeitamos. Porque uma nova disciplina acabou de surgir, neste ano de 2016, 11 de fevereiro. Certo? Então, para mim, que sou astrofísico, isso é uma coisa extraordinária. Eu estou esperando há décadas, né, assistir a isso, né, e finalmente consegui assistir nesse ano. Muito obrigado e estou à disposição para responder perguntas. A gente vai passar o microfone para quem tiver dúvida, é só levantar a mão, o professor vai responder uma a uma, tá bom? Bom dia. Bom dia, tudo bem? A pergunta que eu ia fazer era sobre a dissipação da energia do sistema binário nas ondas gravitacionais. Então, pelo que eu entendi, essa energia ela se dissipa no espaço, né? Dissipação, as ondas gravitacionais, a energia do sistema passa para as ondas. Qual que é o mecanismo que isso acontece? Já tem alguma ideia? Quando você emite uma onda sonora, você está vibrando as cordas vocais, né? O que você tem que fazer para emitir uma onda eletromagnética? Você tem que ter uma carga elétrica oscilando, uma carga elétrica acelerada, né?
E quando eu mexo o braço, eu estou acelerando uma massa. E, portanto, eu estou emitindo ondas gravitacionais que chegam até você. Tá certo? O espaço entre o meu braço e você está oscilando. É claro que essa oscilação jamais vai ser detectada. Mas é massa acelerada. E quando você tem dois buracos negros, um girando em torno do outro, você tem duas massas sendo aceleradas e se movendo a uma velocidade que é a metade da velocidade da luz. Tá? Aí, claro que a luminosidade sobe a esse valor tão extraordinário como eu falei. Mas são massas aceleradas. Certo? Professor, muito obrigado pela aula, bem legal, viu? E a minha dúvida seria, você tem alguma estimativa, alguma previsão do que possa ser alguma aplicação prática dessas ondas gravitacionais, agora que elas estão conseguindo ser estudadas? Eu não entendi do que poderia ser o quê? Você tem alguma previsão ou estimativa de quais podem ser as aplicações práticas dessas ondas, de poder medir, né, essas ondas? Tá. A pergunta é quais são as possíveis aplicações práticas, né? Isso me lembra quando o Faraday foi expor a descoberta, né, da lei de Faraday na sociedade real inglesa. Alguém fez exatamente essa pergunta, né? E a resposta dele foi o seguinte: para que serve uma criança recém-nascida? Né? Dizem depois, essa coisa se conta de muitas outras pessoas também, mas a lei de Faraday desenvolveu, graças a ela, que nós hoje temos eletricidade, telecomunicações, etc. Não preciso contar isso, né? No entanto, eu acho que muitas vezes em ciência, o fenômeno que está sendo pesquisado não vai ter aplicações práticas. Na minha opinião, essa é a resposta honesta. No entanto, os desenvolvimentos tecnológicos que foram obrigados a se fazer, e eu estou acostumado a isso porque eu construo telescópios, grandes telescópios, e muitas vezes nós temos que fazer desenvolvimentos tecnológicos para chegar à meta científica. Esses desenvolvimentos tecnológicos, sim, têm consequências importantes na formação de pessoas, no desenvolvimento industrial, no desenvolvimento tecnológico, né? Que são, digamos assim, subprodutos do projeto. O objetivo de detectar ondas gravitacionais não é utilizá-los para fins práticos, e sim para avançar a fronteira do conhecimento. E isso é importante. Nós estamos aqui numa universidade. Saber que a Terra gira em torno do Sol, ou que o Sol gira em torno da Terra, não tem nenhuma consequência prática. Mas para o cidadão entender o mundo em que ele vive, isso é muito importante, né? E se ele não souber, se ele não tiver uma visão racional do mundo que ele vive, se ele não tem uma visão do mundo que ele vive baseado na racionalidade, ele vai procurar outras explicações, e não falta caça-níquel na esquina, que tem outras explicações e que são vendidas a um preço módico, né? Termos um entendimento da natureza e do universo é um valor em si, um valor intelectual, um valor cultural que nós devemos valorizar. Professor, obrigado pela aula. Eu vou fazer essa pergunta em termos bem leigos, mas eu, como fã de ficção científica, eu vou ser obrigado a fazer essa pergunta para o senhor aqui hoje, aproveitar que o senhor está aqui. Eu queria saber o que o senhor acha sobre o drive de Alcubierre, talvez você... Sobre? O drive de Alcubierre, o que o senhor acha? Que aquela noção de você expandir e contrair o espaço-tempo na frente e atrás, gerar uma bolha em uma nave, e ela fica parada, mas ela se desloca no espaço. Eu queria saber o que o senhor... E sobre aquela ideia que o Kip Thorne usou várias licenças poéticas no filme Interstellar, mas, em teoria, seria possível manter aberto uma ponte de Einstein-Rosen com matéria exótica
Eu queria saber, é óbvio que qualquer dessas coisas estão em termos muito teóricos para a gente ainda, talvez até fora, mas eu queria saber o que o senhor acha sobre... Primeiro, deixa eu antes de dizer o que eu penso, que é provavelmente bobagem, deixa eu primeiro defender... deixa eu primeiro defender o Kip Thorne, né? O Kip Thorne, que foi o consultor científico do filme Interstellar, ele foi o mentor intelectual do LIGO. E ele vai ganhar o Prêmio Nobel de Física de 2016. Isso é uma previsão. Ele e mais 2 colegas que construíram o LIGO. Mas ele foi o mentor do LIGO, né? Foi o Kip Thorne. Foi o mesmo que fez essa... Bom, a minha resposta, eu não entendo muito bem dessas science fiction. Eu tenho, não que eu não acompanho por falta de tempo, na verdade, né? Mas a resposta que eu vou dar sobre esse tipo de especulação, inclusive sobre coisas como buraco de minhoca, etc., bom, é a mesma que o Einstein deu para a singularidade de Schwarzschild. Isso são soluções matemáticas que não têm correspondência na natureza. Ele estava errado. Eu provavelmente também vou estar errado, mas é isso que eu acredito. Essa é a minha resposta. Tá? Bom dia, professor. Eu tenho 2 dúvidas, na verdade. Eu queria saber como que um buraco negro interage com o outro, se há uma interação, mesmo que pequena. E o que acontece com a massa? A massa do buraco negro vai aumentar toda vez? O momento dele, o que vai acontecer? Sim, qual que é a relação? A interação entre 2 buracos negros é exclusivamente gravitacional. Exclusivamente gravitacional, né? E você pode calcular isso com muita precisão usando a teoria da relatividade geral, que agora a gente sabe é a teoria correta que descreve a natureza com perfeição no nível de forças de campos muito intensos, não é? Muito intensos. A teoria da relatividade geral descreve exatamente como isso ocorre. A segunda pergunta é, o que acontece com a massa? A massa dos 2 buracos negros, ao se fundirem, se transforma em um novo buraco negro, cuja massa não é exatamente a soma dos anteriores, porque uma fração não desprezível da massa deles foi transformada em energia, que escapou do sistema. Então, o que sobrou da massa vai virar a massa do novo buraco negro, que é 62 vezes a massa do Sol, né? E quando você tem esse buraco negro, ele agora está isolado no espaço, provavelmente nunca mais vamos detectá-lo. Provavelmente nunca mais, até porque a gente não sabe exatamente a localização dele. A gente sabe a distância em que ele ocorreu, numa outra galáxia, a 1,2 bilhão de anos-luz de distância, mas a gente sabe que ele está mais ou menos na parte sul, aqui perto da nuvem de Magalhães. Nós não temos uma localização melhor. Por quê? Porque as 2 antenas de ondas gravitacionais estão muito próximas uma da outra. Levou só 7 milissegundos. E isso dá um cone de incerteza muito grande, né? Quando eles voltarem a operar nesse ano, dizem que vai ser em julho, agosto, por aí, vai ter uma terceira antena na Itália, que se chama Virgo, e aí ela está muito mais separada. Então você vai ter 3 antenas, e se as 3 antenas detectarem o mesmo evento, esse evento pode ser localizado com uma precisão muito melhor. Se esse evento for a fusão de 2 estrelas de nêutrons, ou uma estrela de nêutrons em um buraco negro, aí sim vai haver um flash de raios gama, que vai ser detectado por satélite. Os satélites detectam 1 por dia, isso é comum, a gente tem estatísticas. Vai ter um flash de raios gama, e através dos satélites de raios gama, de raio-x e telescópios ópticos, vai ser possível identificar a galáxia em que isto ocorreu, né?
Isso é possível conseguir. Mas buracos negros, depois de formados, não perdem massa. Tudo o que entra soma a massa deles e eles só crescem. E é por isso que existem buracos negros supermassivos. Né? Porque acreditamos que nenhum desses buracos negros supermassivos nasceu supermassivo. Eles nasceram como buracos negros estelares. Os primeiros, talvez, de estrelas grandes, talvez 1000 massas solares, tenham formado buracos negros de 1000 massas solares. Mas ainda é um buraco negro estelar. Esses buracos negros foram evoluindo, capturando outros buracos negros, gás, estrelas, assim por diante, e foram crescendo até chegar a milhões e a bilhões de vezes a massa do Sol. Oi, professor. Aqui é o Gabriel, aqui da cabine de som. Tudo Opa. bem? Então, tenho duas perguntas para fazer para você. Uma é que o nosso sistema solar aqui, os planetas giram em forma elíptica, né, em torno do Sol. E para isso tem que ter dois focos. Um deles é o Sol e o outro dá no nada. E eu queria saber como é possível ter uma trajetória elíptica, sendo se o segundo foco é um nada de massa. Não, a pergunta dele, que eu entendi meio mal, e eu acredito que vocês também, é o seguinte: quando você tem dois corpos, um girando em torno do outro, na verdade, eles não giram um em torno do outro, eles giram em torno do centro de massa. E, genericamente falando, as órbitas são elipses, não são círculos, né? E o centro de massa está no foco de uma elipse. Né? Então, você sempre tem o centro de massa no foco de uma elipse, e uma elipse tem dois focos. No outro foco não tem nada. E é por isso que ele está reclamando. Como não tem nada? Não tem nada. Sinto muito. Tá? Essa era a primeira pergunta. E a segunda? Oi, está me ouvindo? Agora é melhor? A segunda é como que você pode calcular o tempo em que as ondas gravitacionais saem daquele aquele conjunto do binário das estrelas não, pode ser dos buracos negros e tudo mais, até chegar aqui à Terra. Muito bem. Essa é uma pergunta bem interessante. A pergunta é, como é que pode calcular a distância em que elas... a distância que eu falei que isso ocorreu a uma distância de 1,2 bilhão de anos. E, portanto, o fenômeno aconteceu a 1,2 bilhão de anos atrás. E levou todo esse tempo para a onda chegar até aqui, com a velocidade da luz. E como é que a gente sabe que está a 1,2 bilhão de anos? Na verdade, se usou a amplitude detectada aqui, que vocês viram, a amplitude, e usou-se a teoria da relatividade geral para calcular a distância, uma vez que sabia-se a massa que foi transformada em buracos negros. Alguém pode argumentar, mas para aí você usou a teoria da relatividade geral? Como é que você sabe que aquilo eram dois buracos negros e que a teoria está correta? Está correta porque a forma da curva de luz, que não depende da distância, obedece rigorosamente à relatividade geral, com as massas que foram determinadas. Isso foi rigoroso, tá certo? Então, nisso não há uma hipótese. Mas a distância, sim, foi assumido que a teoria da relatividade geral está correta. Tá? E aí é simples calcular a distância, né? Usando a teoria para transformar a luminosidade, você tendo a luminosidade e o fluxo observado, você sabe calcular a distância que vai com, enfim, distância quadrada. Ela quer saber quantas perguntas eu posso responder. Menos de 100, por favor. Com licença, professor. Bom dia. Eu queria saber se, no final da aula, o senhor tinha comentado sobre a colisão dos dois buracos negros, que a energia era maior, 50 vezes maior do que todas as estrelas juntas de todas as galáxias no universo observável. Queria saber se essa colisão de buracos negros poderia ter algo a ver com a origem do universo, no caso do Big Bang.
não tem absolutamente nada a ver com a origem do universo, né? Absolutamente nada. Existe uma hipótese de que a explosão do Big Bang, que ocorreu há 13,8 bilhão de anos, portanto, há muito mais tempo do que essa explosão, que ocorreu apenas há 1,2 bilhão de anos, né? Há 13,8 bilhões de anos, o universo inteiro explodiu, né, no que nós chamamos de Big Bang. Nesta explosão foram emitidas ondas gravitacionais, né? Mas ondas gravitacionais que têm uma frequência de oscilação muito mais baixa do que isso que foi observado. E essas ondas gravitacionais do Big Bang jamais serão detectadas pelo LIGO, por esse aparelho, que só é capaz de detectar frequências que vão de 10 Hz a 1 kHz. 1 kHz é 1000 oscilações por segundo. 10 Hz é 10 oscilações por segundo. Ele só tem sensibilidade nessa frequência, né? E as ondas gravitacionais do Big Bang tem uma frequência que é da ordem de 10 a menos 8, 10 na potência de menos 8 ou menos 9, não me lembro bem, Hertz. Então, eles estão completamente fora. Mas houve um grupo que há 2 anos atrás, um grupo de Harvard, um grupo muito bom, que tem um experimento na Antártida, que chama BICEPS, que anunciou a detecção de ondas gravitacionais do Big Bang, e verificou-se depois que esse anúncio estava errado, né? Isso não foi detectado porque eles cometeram um equívoco. Não é que elas não existem. Nós acreditamos que exista, sim, como existem muitas outras ondas gravitacionais. Por exemplo, eu falei que nós detectamos, aliás, galáxias que têm 2 buracos negros no centro da galáxia, em vez de um. Um girando em torno do outro, né? São 2 buracos negros supermassivos. Eles vão se fundir? Vão se fundir, a gente tem certeza disso. Eles vão ser detectados pelo LIGO? Não. Eles vão emitir muito mais energia do que foi emitido por esse buraco negro. Mas a frequência é completamente diferente. A frequência é muito mais baixa e está fora da banda do LIGO, né? A banda de frequência desse LIGO é mais ou menos a mesma frequência das ondas sonoras que a gente está acostumado, né? Mas existe um outro observatório baseado em cerca de 13 radiotelescópios, né, que está observando pulsares para detectar ondas gravitacionais com frequência muito mais baixa, e aí esse tipo de onda gravitacional será detectado. Mas você vai ter uma oscilação por ano. Então você vai levar uma década para observar um fenômenozinho desses aqui. É muito mais lento, mas é muito mais energia e vai ser muito interessante. Só que temos que ter paciência, né? Ainda não detectaram nenhum. Pergunta número 2 lá. Sim. Boa tarde, tudo bom? Eu tenho, na verdade, 2 dúvidas. Aqui. A primeira é o que acontece quando não tem mais matéria para um buraco negro sugar, e o que o senhor acha da teoria do multiverso? Qual é a primeira pergunta? O que acontece com o buraco negro quando ele não absorve mais matéria? Quando? Ele não absorve mais matéria. Bom, essa é fácil. Quando não absorve mais matéria, não acontece nada. Por quê? Porque a única coisa pela qual você pode perceber uma manifestação de um buraco negro é quando ele absorve matéria. Não tem outra maneira de você perceber o buraco negro. É claro que um buraco negro que tem... você pode, teoricamente, perceber um buraco negro que está em órbita de outra estrela e medir a massa dele, mas ele não vai se manifestar, só apenas a gravidade, né? Você poderia, teoricamente, também detectar lentes gravitacionais produzidas por buracos negros, né? Isso, teoricamente, é possível, tem muita gente pesquisando isso.
Até hoje não foi detectado nenhum lente gravitacional produzido por buraco negro, mas isso também é possível. Mas buracos negros são facilmente detectados quando eles interagem com a matéria, quando eles absorvem matéria, porque aí eles emitem radiação. Como eu já expliquei, essa radiação não sai de dentro do buraco negro, sai da vizinhança imediata dele, né? Mas isso, graças a essa radiação, é que você consegue estudar os buracos negros que nós estudamos, né? A segunda pergunta é sobre os multiversos. É isso, né? Bom, primeiro, o que é um multiverso? Eu vou ter que explicar um pouquinho o que seria um modelo bidimensional de um universo. Você sabe que nós vivemos num universo de 3 dimensões espaciais, né? X, Y e Z. Você pode andar para frente, pode andar para o lado, pode pular para cima, né? X, Y e Z. Vamos supor que você tenha formiguinhas que só tem 2 dimensões, ela só tem X e Y, né? E que uma formiguinha dessas more num universo que só tem 2 dimensões. Por exemplo, uma bexiga de aniversário, né? Então você tem lá formiguinhas, tem galáxias. Se você sopra na bexiga, a bexiga se expande e as formiguinhas astrônomas vão dizer que o universo está se expandindo com uma velocidade proporcional à distância. Foi exatamente o que o Hubble descobriu em 1925, né? Que o universo está em expansão. Então, no passado ele era menor e no futuro ele vai ser maior. O espaço só existe na superfície. Dentro da bexiga é o passado. Futuro, fora da bexiga é o futuro, né? E o Big Bang ocorreu no centro da bexiga, no tempo. Foi lá que o espaço surgiu. O espaço e o tempo surgiram, né? O que seria um multiverso? Você vai lá numa bexiga, dá uma beliscada, e dessa bexiga sai uma nova bexiga. Então, o seu belisco corresponde ao Big Bang dessa nova bexiga. Estou viajando? Estou. É isso que as pessoas chamam de multiverso. É uma ideia matemática não comprovável. Por que não é comprovável? Porque a informação do universo só fica no universo, né? Nessa bexiga mãe, a informação circula, e na bexiga filha também a informação segura, mas a informação não passa de um para outro. E, portanto, do ponto de vista de um cientista conservador como eu, é impossível eu testar essa teoria. E uma teoria que não pode ser testada, de novo, de acordo comigo, é uma teoria que não tem muito valor. É muito interessante especular, né? Tem gente que gosta de especular, e matemáticos, isso é coisa, cabeça de matemático, especulam. Como é que poderia ser? Poderia existir? Poderia, né? Nós não temos como testar essa teoria. Porque o universo, a informação está contida em cada um dos universos. Então, multiversos podem existir, são soluções matemáticas que, infelizmente, não tem como testá-los, pelo menos não um simples astrofísico como eu, né? Não há como construir um telescópio para isso. Oi, professor, tudo bem? Eu gostaria de saber o que é exatamente o horizonte de eventos de um buraco negro. Pois não. A pergunta é, o que seria um horizonte de eventos, né? Eu falei do raio de Schwarzschild, e que a uma distância do centro equivalente a um raio de Schwarzschild, você tem uma singularidade. Mas também falei que a solução de Schwarzschild, ele só achou uma solução para o caso de simetria esférica. Quando você tem um buraco negro em rotação, como eu falei que são muitos os casos em que a gente vê isso, ele não tem um raio de Schwarzschild, porque a geometria dele é deformada. Ele é mais gordo no equador, em que ele gira, e mais achatado no polo. Essa é a geometria de Kerr. A geometria de Kerr é muito mais complicada do que a geometria de Schwarzschild, e só foi descoberta em 1962.
muito mais tarde, exatamente porque é bem mais complicado, né? Então, você não tem um raio de Schwarzschild único. Você tem, em cada ponto, você vai ter um raio diferente. E por isso que chama essa superfície, digamos assim, elipsoidal, ou, sei lá, paraboloidal, de horizonte de eventos, né? Onde os eventos, enfim, têm uma singularidade, não é? Porque, já que você não pode mais falar de raio de Schwarzschild de um buraco negro com momento angular. Aqui, professor. Aqui na frente. Oi. Parabéns, muito obrigada pela apresentação. A minha pergunta, na verdade, vai mais no sentido da tecnologia que está sendo desenvolvida no momento. Então, em relação às análises, por exemplo, os telescópios que estão sendo produzidos, né? Então, a gente sabe que tem um projeto grande, que envolve, obviamente, o IAG, na construção de um telescópio gigante. Queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito dessa tecnologia e como é que estão sendo encaminhados os estudos. Sim, eu já participei da construção de 2 telescópios grandes, né? 3, aliás. 2 são os telescópios Gemini, que são telescópios de 8 metros. Um fica no Havaí e um fica no Chile, nos Andes chilenos, né? Eu fui do conselho diretor desse projeto durante 5 anos, de 1993 até 1998, né? A fase de construção desses telescópios até eles ficarem prontos. E hoje eu sou um usuário desses telescópios. Eu uso esse telescópio para fazer o recenseamento de buracos negros em galáxias vizinhas, né? Que eu mencionei há pouco, né? Um outro telescópio que eu liderei também a construção foi o telescópio SOAR, que é um telescópio de 4 metros, extremamente moderno, que fica do lado do Gemini Sul, nos Andes chilenos também. E nesse momento nós estamos envolvidos num projeto financiado pela FAPESP para as instituições do Estado de São Paulo, e a UFBC é uma das instituições signatárias desse projeto, tá? Portanto, faz parte desse projeto, para construir um telescópio de 25 metros, tá? Que quando ficar pronto será o maior telescópio do mundo. O que faz um telescópio de 25 metros? Ele vai ter uma área coletora. A área coletora depende do tamanho do espelho. E o espelho dele vai ter uma superfície 100 vezes maior do que o telescópio espacial Hubble. 100 vezes maior, né? Então vai poder detectar objetos 100 vezes mais fracos do que o telescópio espacial Hubble. Essa é a parte fácil, tá? A parte difícil é que nós queremos também, ele está sendo projetado para isso, que ele tenha uma nitidez nas imagens, uma resolução espacial 10 vezes melhor do que o telescópio espacial Hubble. Para quem já viu imagens do telescópio espacial Hubble, sabe que isso é algo absolutamente extraordinário. O nosso telescópio vai fazer 10 vezes melhor. Tá? E para isso é necessário desenvolver técnicas de ótica ativa, ótica adaptativa, que são técnicas muito sofisticadas, né? Além dos instrumentos, dos espectrógrafos, né? Nós também estamos participando da construção de 2 desses espectrógrafos, e eles irão revolucionar a tecnologia, né? Muitas dessas tecnologias que precisam existir para operar esse telescópio, nós ainda não conseguimos superar todas. Algumas já. A mais difícil nós já fizemos, que foi fazer espelhos. Esse telescópio, como eu falei, 25 metros, na verdade são 7 segmentos de 8,4 metros cada um, com ótica assimétrica, né? O raio da galáxia vem nesse sentido e vai ser refletida para ter um foco que é fora do espelho, é assimétrico. Isso ninguém tinha feito espelhos desse tamanho e assimétricos. Então, é uma tecnologia que não existia. Nós já fizemos um, estamos agora começando a polir o segundo, o terceiro já foi fundido e o quarto também já foi fundido. Nós já estamos bem avançados na produção desses espelhos, né?
Mas tem muitas outras tecnologias que são muito, muito avançadas, né? E esse é um dos desafios de quem faz ciência. A gente não faz um instrumento para fazer o que um outro instrumento já fez. Porque tudo que é possível observar, pesquisar com esse instrumento, você pesquisa com esse instrumento. Nós queremos responder perguntas que os atuais instrumentos não sabem responder. Para isso, nós precisamos desenvolver equipamentos mais sofisticados. É para isso. Não é para ter mais um telescópio. É para responder perguntas que a atual geração de telescópios não sabe responder, né? E para essas perguntas, evidentemente mais sofisticadas, você precisa de tecnologias mais sofisticadas, que não existiam na geração antes dos telescópios anteriores. Então, hoje nós temos que reunir todas as tecnologias que foram desenvolvidas até então e mais algumas tecnologias desafiadoras que nós mesmos temos que desenvolver para que esse telescópio funcione. Pessoal, infelizmente, devido à nossa limitação de tempo, a gente vai ter que encerrar as perguntas. A gente agradece novamente a presença do professor João Steiner e de toda a plateia. E a gente dá um agradecimento especial aos novos ingressantes, os ingressantes de 2016. Declaramos encerrado esse ato e tenham todos um bom dia.